gente fala agora sobre o tenente brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, o atual comandante da Força Aérea Brasileira. Ele elogiou o substituto dele, escolhido para o governo Lula. Ele será substituído, vamos lembrar, pelo tenente brigadeiro Marcelo Damasceno. O atual comandante disse o seguinte, abre aspas, oficializadas as escolhas dos próximos comandantes das Forças Armadas e do Estado-Maior Conjunto, registro o meu desejo de muitas felicidades e realizações em suas missões. Ao meu substituto, a certeza de que nossa Força Aérea Brasileira vai ter como comandante um líder nato, profundo conhecedor de todos os assuntos com visão gerencial apurada, fecha aspas. As escolhas para os comandantes das Forças Armadas foram anunciadas pelo futuro ministro da Defesa de Lula, o José Múcio Monteiro. Além de Damasceno, o general Júlio César Arruda vai comandar o Exército, o almirante Marco Sampaio vai ser o comandante da Marinha e o almirante Renato Rodrigues vai comandar o Estado-Maior das Forças Armadas. Vamos chamar Yuri Pita agora para repercutir não só essa fala, mas também a chegada de Múcio ao Ministério da Defesa, porque, afinal de contas, o governo de Lula tem um desafio e tanto, né? Vai chegar num momento em que o governo federal nunca esteve tão cheio, tão lotado de militares. Qual que é o caminho, o cenário que Múcio deve encontrar a partir de agora, a partir do ano que vem? Pois é, um cenário muito mais complexo do que o primeiro cenário que o Lula encontrou quando foi eleito presidente pela primeira vez e tomou posse em 2003. Naquela época, naquela ocasião, havia sim alguma importância em relação ao ministro da Defesa, mas não com todas essas suscetibilidades que estão sendo percebidas agora. Seja porque estima-se que haja 8 mil militares em cargos comissionados no governo federal, ou seja, que ou aos poucos ou de uma forma mais intempestiva podem ser exonerados e deixar de ter esse rendimento extra na folha de pagamento, acumulando com os seus soldos pelas funções militares que exercem ou exerceram, e conectando com essa postagem do atual comandante da Força Aérea Brasileira, sinal dos tempos também. O fato de um comandante, um oficial general de uma das Forças Armadas, o comandante da Aeronáutica, ter esse tipo de posicionamento é o que mais faz postagens dos três atuais comandantes, que tinha já, antes mesmo de ser comandante, alguma atuação nas redes sociais, e fazendo aí um gesto no sentido de que a escolha, o critério adotado pelo futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, para escolher os oficiais mais antigos, ou seja, mantendo uma tradição que é uma preocupação aí da caserna, fazendo com que esse início de relação do futuro governo Lula com os militares seja o mais suave possível, com menos atritos possível, porque se sabe que havia aí uma predominância de apoio ao presidente Jair Bolsonaro dentro das Forças Armadas, e a politização das Forças Armadas se tornou de fato uma questão importante a ser enfrentada pelo futuro governo. A escolha de Múcio também, Yuri, escolhido como ministro da Defesa a partir do ano que vem, também passa um recado, né? Ele que é um político de longa data, não é nem de perto um militar. Exato, quer dizer, tem um aspecto que é fundamental e importante, que é voltar a dar ao Ministério da Defesa, a fazer com que o ministro da Defesa seja um civil e não mais um militar, o que se quebrou desde o governo Michel Temer e foi mantido ao longo do governo Jair Bolsonaro, ou seja, voltar ao perfil original da criação da pasta do Ministério da Defesa, que era ter um civil comandando, fazendo a interlocução do governo com essas instituições de Estado, e um civil que tem bom trânsito na caserna, nos quartéis, nos comandos, e isso também é uma questão importante. De novo, começar o governo novo sem criar mais atritos de uma relação que sempre foi, nunca foi de todo amistosa, ou pelo menos sempre foi mais cordial do que agradável entre governos de esquerda e a caserna. E agora, diante de tudo que veio acontecendo, não só desde o impeachment e desde o governo Bolsonaro, mas, na verdade, desde a realização do trabalho da Comissão Nacional da Verdade, durante o primeiro mandato ainda de Dilma Rousseff, essa relação ficou mais crispada entre o PT e as Forças Armadas. E agora a missão de José Múcio é ser um algodão entre cristais para fazer com que isso
com que essa relação do novo governo de Lula e das Forças Armadas, que são instituições de Estado, tenham o mínimo de tensão possível e que se volte a um papel mais profissional e mais de Estado das Forças Armadas e menos politizado. Você fala isso justamente sobre essa questão de menos politização das Forças Armadas, porque o que a gente acompanha hoje, por exemplo, ontem no discurso do presidente Bolsonaro, foi essa politização muito forte, né? Até peguei aqui um trecho da fala do atual presidente Bolsonaro. Ele fala que ele ainda é o chefe supremo das Forças Armadas e que os militares são o último obstáculo para o socialismo. Uma fala que aconteceu ontem, horas depois do anúncio de Múcio como chefe da defesa, né, Yuri? Pois é, pode ser coincidência, mas provavelmente não é coincidência. A primeira fala pública do presidente Jair Bolsonaro e muitas menções às Forças Armadas nesse dia em que houve a escolha dos futuros oficiais, dos futuros comandantes das 3 Forças Armadas do governo Lula, e esse gesto simbolizado pelo comandante da Aeronáutica de que essa escolha foi bem vista entre os oficiais das 3 Forças Armadas, e muito se atribuiu ao comandante da Aeronáutica aí uma certa resistência maior ou uma maior adesão e lealdade e até escolha política pelo presidente Jair Bolsonaro. Com essa postagem, acaba fazendo ali um papel mais institucional de desejar sorte não só ao seu sucessor, mas aos oficiais que vão ocupar posições-chave aí nas Forças Armadas no futuro governo.